Olá, meu amigo. Eu sou o Dr. André Chiga. Estou aqui com meu amigo Dr. Leon Iotti, que é pediatra de Criciúma. São 40 anos de experiência aqui à sua disposição. Nós estamos no programa Saúde com o Brasil. Você que está passando por aqui pelo nosso canal, fique aí, porque nos próximos 15 minutos você pode ter algumas informações que podem fazer muito sentido para você e para as crianças que você cuida ou que são queridas da sua família. Doutor Leon, uma honra estar com você aqui hoje e um assunto que muita gente fica nos perguntando é sobre a questão de vacinação. Como é que você tem visto essa mudança na cabeça das mães em relação à vacina? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, me sinto muito honrado em poder, de alguma forma, contribuir, uma coisa que eu amo fazer e faço há tanto tempo. Agora, dizem, isso pode ser que seja um mito, que a longevidade humana, ela passa exatamente pelo surgimento das vacinas. Tem gente que diz que foi o antibiótico, que foram as condições sanitárias, a melhoria na alimentação, no padrão alimentar, etc., mas eu tenho uma fé muito grande de que foram as vacinas que realmente fizeram com que a gente conseguisse fazer, de alguma forma, a prevenção. Então, assim, o Brasil tem um dos melhores, se não o melhor, programa de vacinas para as crianças. É um esquema extremamente completo, ele merece aplausos, mas eu vejo, André, uma coisa que me preocupa muito. Quando nós ingressamos ali no período da pandemia, em 2020, nós tivemos primeiro aquele lockdown, né? Fique em casa, se suspenderam as atividades escolares, as crianças ficaram muito tempo afastadas e os pais, obviamente, deixaram, não por um motivo, digamos assim, voluntário, intencional, mas começaram paulatinamente a deixar de lado a questão da vacina, a deixar de lado a questão da puericultura, quer dizer, aquele contato temporário, escalonado, para ver como é que estava o crescimento e o desenvolvimento das crianças. E uma das coisas que preocupou e preocupa muito é que houve, em algum momento, nesse gigantesco movimento a partir dessa pandemia, que as vacinas começaram, de alguma forma, a serem colocadas como vilãs, que é uma coisa absurda, ou simplesmente como supérfluas. Tanto uma situação quanto a outra é extremamente perniciosa para a saúde, principalmente para a saúde das crianças. Mas, doutor Leon, para os nossos amigos de casa, o que é exatamente a vacina? Você está vendo aí uma imagem? O que é injetado na criança ou no adulto? A gente ficou com medo na época da pandemia, você lembrou muito bem, porque eram vacinas muito novas. Agora, o que é exatamente a vacina? A gente injeta o que na pessoa? Bom, de regra, é injetado um antígeno, ou seja, algo que é parte da doença original, aquela, vamos pegar um termo que está na moda agora, que é a coqueluche. Nós vamos pegar uma partícula desse agente que causa coqueluche, não é ele, e vamos transformar essa partícula numa substância capaz de dizer para o organismo produzir anticorpos contra o verdadeiro. Então, quer dizer, um pedacinho daquele agente, do bichinho que causa a coqueluche, vai ser transformado num agente revolucionário dentro da nossa estrutura fisiológica, e o organismo vai produzir anticorpos. E a criança vai ficar imune, ou quase que 100% imune à coqueluche original. Então, assim, é muito interessante o que acontece. Algumas vacinas, André, só bem rapidinho,
são feitas com vírus inteiros, tá? Mas vírus, aí a gente chama de vírus atenuados. Eles perdem a capacidade de produzir a doença, mas não perdem a capacidade de gerar anticorpos. São dois tipos de vacinas. Muito bom. Então é como se a mãe, quando leva a criança para tomar vacina, ela preparasse aquele organismo da criança para uma guerra. E aí, quando vem o agressor, que a gente vai falar no segundo bloco, ele já tem os soldadinhos ali, os anticorpos para combater essa infecção. Então você prepara a criança para isso. É isso. Perfeito, perfeito. Essa é a melhor, digamos, leitura do que a vacina pode fazer de benefício. É preparar o corpinho da criança, que normalmente já é vulnerável pela própria estrutura fisiológica que está em desenvolvimento, que está, né, crescendo, e a gente está ali ajudando. E é impressionante como isso funciona, André. Nós tivemos doenças erradicadas. Por exemplo, varíola. Varíola não existe mais. Ela existe em laboratórios. Agora existe a varíola dos macacos, né, que está surgindo, que é uma variante, mas não é a varíola, aquela que matou milhares de pessoas e produziu sequelas gigantescas na humanidade. Essa não existe mais, graças à vacinação em massa. Então, vacina é um grande negócio. Muito bom. Se você tem filhos ou tem sobrinhos e crianças na sua família, fica aí que daqui a 2 minutos a gente volta, porque eu quero ouvir com o Dr. Leon, esse meu amigo aqui que tem mais de 40 anos de experiência, quais são as vacinas obrigatórias para salvar as crianças da sua família. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico, e também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Muito bem, estamos de volta no primeiro bloco. O Dr. Leon, que é pediatra, nos disse a importância de vacinar as nossas crianças e o que exatamente são as vacinas. São substâncias ou partículas do vírus ou da bactéria que causam uma doença que prepara o seu corpo para desenvolver os próprios anticorpos, que são os nossos soldadinhos de defesa. E aí, Dr. Leon, agora nesse segundo bloco, eu queria que você nos lembrasse, assim, existe no Brasil uma organização que propõe um calendário vacinal. Você pode dar as dicas para as mamães de casa? Que tipo de vacinas são importantes que elas se preocupem? Claro. André, logo ao nascer, a criança deve ser imediatamente vacinada. Ela, de preferência, não deveria sair
do hospital sem pelo menos 2 vacinas. A primeira vacina contra a hepatite B, que é uma doença silenciosa e extremamente perigosa, que mata milhares de pessoas no mundo inteiro. Essa dose deve ser feita ainda, preferencialmente dentro do hospital. E a outra vacina é a vacina BCG, vacina contra a tuberculose. Essa vacina também, imagina, tuberculose, é uma doença que a gente não ouvia mais falar e está voltando à tona graças a essa situação das pessoas não estarem indo vacinar. Logo depois, na sequência, nós vamos ter uma série de vacinas: difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza, reforço dessas pequenas vacinas, a vacina contra o pneumococo. Gente, vou resumir aqui. O hemófilos influenza era uma doença extremamente grave e que produziu muita mortalidade infantil há algumas décadas atrás. Eu vivenciei esse momento antes da vacina. Nós tínhamos situações em que não estava muita opção, porque nós não tínhamos sequer cobertura antibiótica como tem hoje, mas nós não tínhamos recursos que se tem hoje. Mas se impediu que muita criança sofresse, ou que sofresse sequelas, ou mesmo viesse a óbito, graças à vacina contra o hemófilos. Gente, e o hemófilos está voltando. Outra doença que está voltando, difteria, a famosa croup, fechava a garganta das crianças. Temos mais adiante aí a vacina, são as chamadas tetravirais, rubéola, sarampo, catapora ou varicela, seja como vocês conheçam, e a cachumba. Também são vacinas de excelente resultado, com elevada eficácia e, pasmem, são doenças que estão retornando. E isso é um perigo não só para, digamos, quem deixa de fazer a vacina, mas para todo o contexto. Por exemplo, é muito difícil hoje papai, mamãe, que consiga deixar a criança em casa nos 3 primeiros anos de vida, que seria, digamos, o ideal do ponto de vista imunológico. E aí, fazer o quê? Tem que se proteger. Mas se eu tenho um coleguinha que não faz as vacinas, ele é um grande transmissor e pode criar cepas ou, vírus e bactérias mais resistentes e que pode futuramente comprometer, inclusive, o fato daquelas crianças que foram vacinadas e que podem estar agora expostas a um agente mais agressivo. Muito, muito interessante. Então, papai, mamãe, eu sei que às vezes você tem uma informação que não é a mais adequada, de a vacina pode fazer mal. Escute o seu pediatra, leve a criança lá. O Dr. Leon aqui nos deu as dicas das vacinas mais importantes. Isso tem que estar numa caderneta para saber se está sendo cumprido ou não, porque senão você está arriscando os seus filhos e está arriscando os filhos dos seus amigos também e as crianças na escola. Dr. Leon, e as meninas, depois de 10 ou 12 anos, se não me engano, elas começam a tomar uma outra vacina. Qual é? É a vacina do HPV. E que está também prescrita agora para os meninos. Muito bom. Esse vírus, ele é o grande precursor do câncer de colo de útero. E se nós fizermos a vacina agora, na fase pré-púbere, ou imediatamente puberal, ou seja, na adolescência, nós vamos prevenir uma doença lá na frente, lá da vida adulta. É fantástico isso. Eu sou fã das vacinas. Hoje nós falamos de vacina. Fique atento, vá lá no nosso canal do YouTube, porque esse programa vai ficar gravado e em breve nos veremos num novo programa. Muito obrigado pelas suas brilhantes dicas, Dr. Leon. Nos encontraremos de novo num próximo programa.